Olá, tudo bem? Programa Fala Vereador está no ar, uma ótima oportunidade para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Legislativo Jauense. É um programa que aproxima o vereador da comunidade. E hoje eu recebo aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Roberto Carlos Vanucci, do PSB. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Bom, essa é a última rodada do programa Fala Vereador de 2016. A gente vai fazer uma avaliação, uma espécie de retrospectiva desses últimos 4 anos, mas a gente começa falando de um assunto mais atual, que é a lei orçamentária para o próximo ano. O senhor colocou aí 3 emendas que devem ser votadas. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito destas emendas. A primeira delas é destinando R$300 mil à APAE aqui de Jaú. Perfeitamente. É importante aqui também ressaltar que recentemente nós votamos também nessa casa a LDO, Sim. Lei de Diretrizes Orçamentárias, no qual as emendas que eu propus foram aprovadas, ou seja, elas reservam uma verba para ser utilizada na LOA. E naquele momento não foi destinado o lugar e especificado o valor. Agora a LOA é mais específica, que são a Lei Orçamentária Anual, onde a gente pode já determinar os valores. Como você citou aí, R$300 mil para a APAE. Todas as entidades estão passando dificuldade em função da atual conjuntura econômica financeira. Mas a APAE, inclusive, eu tenho me reunido algumas vezes com a diretoria da APAE, inclusive falado com o presidente Hélio Zago, e eles estão passando por um momento dificultoso. Então eu resolvi dar uma atenção especial e fiz uma emenda específica num valor que vai estar aí ajudando eles para o ano de 2017. E é uma entidade que tem uma história, não só aqui no nosso município, mas em todo o estado, enfim, faz um trabalho de fato relevante para a nossa sociedade. Tem uma história e eu particularmente já fui várias vezes visitar a entidade, um trabalho inquestionável, de uma seriedade. E então, assim, eu acho que de fato merecedor pela história que tem e pelo momento que passa. Outra preocupação sua, vereador, é quanto à questão da educação aqui no nosso município. Tanto que a sua segunda emenda, ela pretende fazer um remanejamento de verba aí de R$250 mil que serão destinados, caso essa emenda seja aprovada, enfim, será colocado na lei orçamentária, para a construção de creches aqui no município. É outra demanda que o senhor tem sentido aí da população? Essa na realidade é uma demanda, eu diria que até antiga. Desde o primeiro ano do meu mandato, as pessoas têm me procurado, principalmente pela ausência de vagas nas creches. Eu falo de um sentido geral no município. Nós tínhamos uma demanda com mais de 1.500 crianças aí na fila. E, por exemplo, vamos citar aqui um bairro que já é até antigo, Jardim Santa Helena, não tem uma creche lá. Agora, o bairro novo, Frei Galvão, também carece de uma creche. Nós inauguramos a creche do Jardim Orlando Meto e também no próprio CID, no Centro Integrado de Desenvolvimento Educacional, também tem lá uma creche, mas não é o suficiente para suprir essa demanda. Então, essa minha preocupação de estar atendendo a comunidade, eu propus uma emenda e depois pretendo direcioná-la de acordo com a necessidade e dando prioridade ao bairro que mais precisa. O que a gente percebe é que essa é uma demanda que nunca para de crescer, vereador? Assim, eu acredito que por mais que a gente consiga atender a comunidade, eu acho que nós não vamos conseguir resolver na sua totalidade. Mas pelo menos para a gente poder amenizar, minimizar essa questão, já é um passo adiante. A terceira emenda, ela chama bastante a atenção, Até porque se trata, é uma emenda mais temporal, ela tem uma relação com o momento econômico que o país vive, o município também não escapa disso, A arrecadação sofre com a falta da geração de renda, enfim, os impostos acabam caindo, a arrecadação de impostos, e o senhor propõe essa emenda de R$200 mil para a implantação de políticas públicas direcionadas ao fomento da agroindústria, da indústria, do comércio e também da prestação de serviço aqui no município. Como é que surgiu a ideia de colocar essa emenda aí na LOA?
Hoje, na realidade, o que mais nos assola é o desemprego. Nós temos aí mais de 11 milhões de brasileiros desempregados e no nosso município não é diferente. A gente tem conversado com muitas pessoas e, inclusive, até eles nos pedem ajuda para poder... A gente, como tem muito contato, né, tem muita influência, eles acabam pedindo para a gente ajudar na questão de arrumar emprego. Então você vê que o desespero é muito grande, mas isso é em função, né, do atual cenário aí, econômico-financeiro que nós estamos vivendo. Isso está repercutindo também muito no poder público, que caiu demais, né, as arrecadações, né, os repasses que é feito, por exemplo, o FPM, Fundo de Participação do Município, também caiu o repasse. A inadimplência também com relação aos tributos. Então isso vai, digamos assim, gerando um cenário caótico. Então essa é a minha preocupação de poder estar ajudando, propondo uma emenda para que depois esse dinheiro possa ser aí utilizado para ajudar no fomento, no comércio, no desenvolvimento das indústrias. Todo mundo sabe que o meu histórico profissional foi dentro do setor calçadista e hoje nós temos um cenário muito triste, que é o fechamento de muitas indústrias do calçado. Claro que isso não acontece só no segmento calçadista, no metalúrgico também as empresas estão fechando. Por exemplo, nós tivemos aí um problema no ano passado, que era a questão das empresas que vão participar da feira e infelizmente não receberam a contrapartida da prefeitura. Então esse dinheiro que está aí poderá ser aplicado aí para que as empresas possam estar participando da feira. Então essa reserva, eu acho que depois a gente vai ver qual que é a melhor forma de estar investindo esse dinheiro para poder dar aí um up no desenvolvimento industrial e consequentemente as indústrias voltando a produzir, o comércio também, né, torna-se a se movimentar. Então é uma preocupação pertinente no momento e eu espero que essa emenda seja aprovada pela casa para que eu possa estar contribuindo mais uma vez com a necessidade das pessoas. Bom, nós falamos dessas 3 emendas, né, vereador? Agora a gente está num período, né, estamos fechando dezembro, né, no momento que essa entrevista está sendo gravada, essas emendas ainda não foram para votação. Qual que é a expectativa do senhor que elas sejam de fato aprovadas no plenário e que elas sejam concretizadas posteriormente? Olha, a expectativa é muito grande porque a partir do momento que eu expor essa realidade, que não é novidade para ninguém, né? Eu acredito que eu conto também com a sensibilidade dos senhores vereadores para que eu tenha o apoio e aprovar essas emendas para que a gente possa aí, de fato, estar atendendo toda a comunidade. Mas, inclusive, se tratando das emendas, nós tivemos um recorde esse ano, que são 61 emendas. E eu acredito que se aprovar todas, o próprio governo não terá condições de cumpri-las. É aí que eu queria chegar, porque o cobertor é curto, né? O próprio poder público já está tomando algumas atitudes, demonstrando a preocupação com a queda na arrecadação, enfim, tendo que tomar algumas atitudes necessárias. E será que se todas elas forem aprovadas, como é que o executivo vai conseguir lidar com isso? Ele vai ter que utilizar a lei da prioridade, né? Na realidade, isso gera uma certa polêmica, mas eu confesso aqui, já há uma articulação nos bastidores entre nós vereadores, entre alguns vereadores, para que a gente possa de fato definir as prioridades e focar nessas prioridades e aprovar o que seriam prioridades, porque nós não temos condições de aprovar 61 emendas. Até para que elas sejam de fato concretizadas posteriormente. Porque se nós aprovarmos 61 emendas, não tem condições de viabilizar nenhuma, né? Aí no caso teriam que ser só as emendas impositivas, que são aquelas direcionadas à saúde.
Bom, nosso assunto agora no programa Fala Vereador são as emendas parlamentares. O senhor, nesses últimos quase 4 anos, né, conseguiu direcionar um valor significativo para a Santa Casa aqui de Jaú, né, vereador? Eu tenho trabalhado muito essa questão das emendas, tenho viajado algumas vezes em busca de emendas, inclusive eu estive em Brasília durante o meu mandato, com alguns contatos, né, alguns canais de diálogos que eu tenho, que são alguns deputados federais, em busca de emendas, e eu consegui um recurso, eu diria que expressivo, para a Santa Casa de Misericórdia de Jaú, na sua totalidade R$650 mil, com 3 deputados. As emendas, claro, o dinheiro já esteve na conta, inclusive já foi utilizado para compra de equipamentos, e assim, e pretendo continuar essa relação com os deputados, e agora até uma expectativa de eu estar indo viajar novamente para buscar novos recursos aí para o ano vindouro. Essas emendas seriam direcionadas para a Santa Casa também, vereador? Na realidade é assim, eu tenho um trabalho social na Santa Casa de Misericórdia de Jaú e também no Hospital Amaral Carvalho. Então assim, eu estou muito próximo e estou sempre acompanhando as necessidades. E é uma instituição que precisa a todo momento, né? Realmente precisa a todo momento. Então eu sempre tenho a informação, no caso das reais necessidades desses hospitais, e procuro aí unir o útil ao agradável, sempre fazer um trabalho direcionado, ajudando aquelas entidades que de fato precisam muito. Bom, a gente vê que o cenário não é favorável para ninguém, né, economicamente falando. O senhor sente essa dificuldade já nesses contatos que o senhor tem feito com deputados, enfim, para também conseguir novas emendas para o município ou não? Sim, eu já senti isso, porque inclusive eu tinha agendado 2 viagens e elas foram remarcadas, né? Então eu entendo que é em função do atual cenário econômico, para ganhar um tempo, para ganhar um fôlego, para a gente poder estar aí realizando uma nova conversa nesse sentido. Mas é em função do próprio momento, e eu acredito que nós temos aí 4 anos pela frente e a tendência é melhorar, né? Nós temos que ser otimistas com relação a isso. É apenas um momento da economia, mas isso não vai ser eterno, isso vai passar e nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho e nós vamos dar um retorno para a população aí que nos elegeu. Bom, nós vamos falar agora das conquistas que o senhor obteve aí junto ao Poder Executivo, né? Uma das principais seria a instalação de escolinhas de base, escolinhas esportivas na categoria de base aqui no município, vereador. Eu sempre fui uma pessoa ligada ao esporte, né? Sou esportista, joguei jogos regionais, capoeirista, né? Capoeirista, enxadrista, tenista, e tenho um contato muito grande com os esportistas de Jaú, tenho um bom relacionamento com o secretário Celso Vec, que é o atual secretário de esportes, e também com as minhas andanças na comunidade, na periferia, a gente sente a necessidade de implantar as escolinhas de base, porque a gente reconhece o valor do esporte na vida das crianças. Eu costumo dizer sempre que o objetivo das escolinhas não é torná-los grandes atletas, né? Mas torná-los grandes cidadãos, porque a gente entende que o esporte ajuda no caráter, na formação, na educação das crianças, e depois a gente acaba tendo um feedback dos próprios pais, né? Que falam, olha, meu filho melhorou no relacionamento em casa, meu filho melhorou na escola, porque a gente sabe que os próprios professores, eles não cobram só aquele momento da atividade física, né? Eles vão muito mais além, eles cobram o desempenho escolar e faz até aquela permuta, se você não for bem na escola, ó, você não vai continuar na escolinha. Claro que é uma forma de motivá-los a estudar. Isso tem dado um bom resultado. Eu tenho acompanhado isso através das conversas que eu tenho com os pais dessas crianças. Nós implantamos uma escolinha de futsal, futebol de salão, no Jardim América, com o professor Luizinho, que é um professor concursado da prefeitura,
onde também na contrapartida a própria Secretaria de Esportes ela fornece os equipamentos, a bola de futebol, a rede, os cones, para eles fazerem o treinamento de fundamento, de base. Nós também implantamos outra escolinha de futebol no Jardim São Crispim, que tem lá a Associação de Moradores de Bairros, com o Biju, que é o presidente lá da associação, que também ali abrange a região da Vila Maria. Nós também implantamos uma escolinha de futebol no São José, que é uma parceria com a paróquia do Padre Tiago, onde lá eles têm o campo, mas eles não têm um vestiário, por exemplo, para se trocar. E aí a igreja acabou cedendo ali o salão e os banheiros para as crianças estarem ali fazendo a troca de roupa. E também lá nós temos um professor da prefeitura, comissionado, mas formado em educação física, pós-graduado, já foi treinador do 15. Então, pra gente, eu estou frisando isso para as pessoas verem a qualidade, né, das escolinhas. Não é simplesmente ir lá soltar a bola e a molecada correr atrás da bola, né? Tem um treinamento específico de fundamento. E além das escolinhas de futebol, nós também temos a escolinha de judô, que também é lá na paróquia do bairro de São José, só que lá o professor é voluntário da Academia Aleixo e a prefeitura fornece os equipamentos. No caso, o tatame foi fornecido pela prefeitura e alguns kimonos para as crianças começarem a treinar. Nós temos também a escolinha de tênis, né, como eu comentei aqui na entrevista, que eu sou tenista, tenho um bom relacionamento. O Tênis Clube, que fez uma parceria com a prefeitura, porque a gente vê que a quadra de tênis ela não é tão comum, não, né? É um esporte considerado ainda de rico, né? De elite e tal, e a gente quer com esse projeto quebrar essa barreira, né? Deselitizar o tênis, porque nós não temos quadra de tênis na periferia, mas com essa parceria no Tênis Clube, nós temos condições, e é o que a gente faz com o micro da prefeitura, com o micro-ônibus, a gente vai buscar as crianças da periferia e leva até o centro, né, no Tênis Clube, para eles estarem praticando o tênis. E é bacana a gente ver também que o material é fornecido pela prefeitura, mas até as pessoas que têm a melhor condição, que são os tenistas que praticam lá esse esporte, eles também acabam doando as raquetes para essas crianças. Então você percebe aí todo um movimento sinérgico entre prefeitura, entre a própria população, de poder quebrar essa barreira do tênis e levar o tênis para a periferia. A solidariedade é sempre importante nessa hora. Muito importante. O vereador Roberto Carlos Vanucci também conseguiu a reforma de equipamentos públicos importantes junto ao Poder Executivo na região do Jardim Pedro Meto, Orlando Meto, né, a cancha de bote, algumas quadras, o parquinho. Mas o nosso assunto agora, vereador, é o seu biênio 2013-2014, quando o senhor foi presidente aqui da casa. O senhor conseguiu implantar algumas reformas importantes aqui, conseguiu economizar dinheiro e acabou devolvendo uma quantia significativa para o Poder Executivo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito da sua passagem aqui como presidente do Poder Legislativo. Foi uma experiência, eu diria que extremamente relevante na minha vida. Lembrando aqui que logo que eu assumi 2013 era um ano atípico, do movimento Vem Pra Rua. E de fato foi uma turbulência muito grande na política em todo o nosso país e no nosso município. Uma pressão muito grande, mas hoje, passado aí esses anos, eu entendo que me ajudou até atingir mais rapidamente uma maturidade política. E tomei algumas medidas administrativas aqui na casa, enquanto era presidente, principalmente partindo do princípio da economicidade, que foram o limite dos gastos com viagens, enfim, isso resultou... Corte do segundo assessor. O corte do segundo assessor, até um assunto muito polêmico na época, essa questão dos assessores. Você acaba tendo um conflito com os demais vereadores, né? Um conflito de interesse. Isso, do meu ponto de vista, é algo até compreensivo, que é natural, onde eu tive que ter uma postura de enfrentamento, mas foi decisivo
quando eu fiz uma ação através de um ato, né? Através da mesa do presidente, e aí acabei reduzindo o número de assessores. Mas eu entendo que hoje, passado esses 4 anos, foi algo que realmente me deu muita credibilidade no meu mandato, pelo fato da seriedade e o respeito com que eu tenho tratado o dinheiro público. Porque hoje, infelizmente, a gente vê através dos órgãos midiáticos todos os dias os escândalos, né? Lavagem de dinheiro, propina. Agora a gente está vendo aí a quebradeira dos estados, estado do Rio Grande do Sul quebrado, estado do Rio de Janeiro, o garotinho foi preso. E no total, na época, né, no biênio 2013 e 2014, o senhor conseguiu devolver 5 milhões de reais à prefeitura? Mais de 5 milhões. Inclusive, quando eu assumi a presidência, nós também pegamos a prefeitura num momento, eu diria que extremamente dificultoso. Tinha cheque sem fundo, não estava pagando os fornecedores e praticamente nós não íamos conseguir pagar os funcionários. E aí eu quebrei aquele arquétipo, que era aquele modelo que todos os presidentes usavam. Esperava concluir o biênio e depois devolvia de uma única vez, né, estornava de uma única vez a sobra da Câmara para a Prefeitura. Eu quebrei esse arquétipo e comecei a devolver logo no início, em parcelas, o dinheiro, para poder automaticamente, naquele momento, também estar ajudando a Prefeitura aí a cumprir os seus compromissos e a pagar a dívida. Mas foi uma experiência muito gratificante, né? Ser presidente da casa, contanto que meu nome está no pleito novamente, e eu agradeço as pessoas que depositaram um voto de credibilidade em mim e me reelegeram para que eu possa aí ter mais 4 anos para poder trabalhar para a comunidade. Bom, vereador, nós teríamos outros assuntos aqui, mas o nosso tempo já foi. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Fala Vereador, te desejar sorte nesse próximo mandato e abrir agora um curto espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui e agora me dirigindo a você, telespectador que nos acompanham através do canal Legislativo. Apesar das pessoas, a palavra de ordem hoje é crise, né? A gente ouve no nosso país, no nosso estado, no nosso município, mas nós temos que ter uma postura otimista e proativa, que isso não vai ser eterno. E acredito que aí, em mais alguns meses, a gente possa estar aí tendo uma expectativa de mudança, e acredito que com muito trabalho a gente possa reverter essa situação. Então, da minha parte, você já conhece, né, o meu trabalho, não vai faltar também muito empenho para a gente reverter esse cenário. Muito obrigado. Tá certo, mais uma vez obrigado pela presença, viu, vereador? Eu que agradeço. Hoje nós pudemos conhecer um pouco mais a respeito do trabalho desenvolvido pelo vereador Roberto Carlos Vanucci aqui no Legislativo Jauense. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência e até a próxima.